Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. O Deus que está presente nesse lugar. O Senhor que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. O Deus que está conosco. O Cristo que caminha ao nosso lado. E Ele mesmo havia prometido: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu creio que esta é uma das grandes promessas para a nossa vida, que a gente vê cumprindo no nosso viver, e é uma das maiores bênçãos que nós poderemos receber, ter a presença do Deus, Criador dos céus e da terra, ao nosso lado, em todos os instantes, em todos os momentos da nossa vida. Por isso, louvar a Deus deve ser algo que traz assim muita alegria ao nosso coração. Louvar a Deus deve ser algo que deve ser feito com espontaneidade, com gratidão em nossa vida. Por isso eu quero carinhosamente convidá-la a adorar, a louvar a Deus nessa noite. Nós vamos nesse momento louvar a Deus com alguns cânticos espirituais, e logo depois nós estaremos ouvindo, estudando a palavra santa, inerrável e infalível palavra de Deus. Graça, paz e misericórdia. Amém? Que a glória de Deus e a graça de Deus esteja no seu lar. Convido você desde já a abrir a sua Bíblia. No Evangelho de João, nós leremos apenas um versículo, mas abra ali. Em João, capítulo 4, versículo 23. João, capítulo 4, versículo 23. Diz o Senhor: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Irmão, você quer ser procurado por Deus? Você quer ser encontrado por Deus? Sobretudo, você quer chamar a atenção de Deus? O adore em espírito e em verdade. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vamos cantar em espírito e em verdade, e depois quão formoso é. Vamos lá. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
quão formoso és, Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, como é maravilhoso contemplar a tua face. Como é bom estar na tua casa, Senhor. E nós queremos te louvar, te adorar em espírito e em verdade, ser achado do Senhor. Pai, que o Senhor venha visitar o nosso lar, os nossos corações. Esteja com a igreja neste momento de dificuldade, nos livrando de todo o mal, nos livrando de toda doença, de toda pandemia. Senhor, venha assistir a nossa casa, esteja lá. Ó Deus, nós confiamos no teu infinito amor. Em nome de Jesus, amém. Meu amado irmão, Deus é amor, Deus é justiça e sobretudo Deus é soberano. Assim me diz o Salmo 103, diz que Deus estabeleceu o seu trono no céu e reina e domina sobre tudo o que existe. Deus é Deus do cosmos, mas também é Deus da sua casa, da minha casa. Vamos cantar que Deus é soberano? Diz assim: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, e tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Oh Deus, tu és tremendo. Cantemos mais uma vez. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, e tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo.
és tremendo. Amém. Que o Deus soberano esteja com você. Meus amados irmãos e irmãs, vamos agora abrir a palavra santa do nosso Deus no livro de Efésios, carta de Paulo à igreja em Éfeso, no capítulo 6, versículo 10 e versículo 11, onde nós estaremos estudando, meditando nessa noite. Diz assim a palavra: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Amém? Eu quero convidá-la agora a fechar os seus olhos e, juntamente com a sua família, vamos orar. Vamos interceder pelo momento que nós estamos vivendo. Vamos orar pela vida da igreja, que vai ter o retorno dos seus trabalhos neste final de semana, com os nossos cultos presenciais, na escola dominical e no culto à noite. Vamos orar pela vida de cada membro desta igreja, para que Deus cada vez mais esteja nos santificando, envolvendo-nos com a sua graça, com o seu amor, com o seu poder, para sermos cada vez mais abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Vamos orar? Feche seus olhos, fale com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso amado Senhor e Salvador Jesus, como é bom, ó Deus, desfrutar da Tua presença. Como é bom ter a Tua palavra em nossas mãos e podermos lê-la, meditar nela e extrair dela a mensagem necessária para nós vivermos a nossa vida dia após dia. Queremos orar nesse momento, ó Deus, pedindo que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que vai ser estudada agora. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso país, abençoe a vida política, a vida econômica, a vida social e, sobretudo, a vida espiritual da nossa nação. Use as igrejas, Pai, que clamam e chamam pelo Seu nome, para serem instrumentos abençoadores e influenciadores em nossa pátria. Abençoe, ó Deus, a vida de cada um de nós. Proteja-nos, guarda-nos, usa-nos. Aqueles irmãos e irmãs que estão enfermos, enfermas, que sejam tocados pelo Teu Espírito, que pode curar e restaurar as nossas dores. Visita, ó Deus, cada um de nós, age na vida de cada um de nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero conversar com os irmãos acerca desse texto que nós acabamos de ler, porque é um texto que tem uma extrema importância para a vida dos cristãos. Quando nós lemos esse trecho de Efésios no capítulo 6, versículo 10 e versículo 11, e os versículos seguintes, nós vamos perceber que esse texto tem um significado especial para as nossas vidas, especialmente nos dias nos quais estamos inseridos, pelo menos por duas coisas. Primeiro, a necessidade do cristão entender que ele está numa batalha. Tem muita gente que acha que está num playground, que está num campo de futebol, que está num lugar, num parque de diversão. Mas não, queridos, a Bíblia nos insere num contexto de batalha, e nós temos que entender que estamos num momento de batalha, e como soldados de Cristo, nós temos o dever de lutar.
Nós temos o dever de entender que tipo de guerra estamos batalhando e lutando. Nós temos que entender quem é o nosso comandante. E nós precisamos entender também que tipo de armadura nós precisamos para enfrentar essa batalha e essa luta. Nós estamos numa batalha, nós estamos numa luta. Então é mister que nós entendamos essas coisas, para que nós não entremos numa batalha para sermos derrotados, para cairmos nas ciladas e nas armadilhas do inimigo. Segunda coisa, nós temos que entender o conteúdo verdadeiro da batalha espiritual. Tem muita gente que tem uma perspectiva errada acerca da batalha espiritual. Tem muita gente que pensa que batalha espiritual é Deus guerreando contra o diabo, contra os demônios. Não, queridos. Essa batalha, ela já foi vencida. Cristo derrotou o diabo e os seus demônios, e o apóstolo Paulo diz que não só derrotou, triunfou sobre eles na cruz, mas os expôs ao desprezo e à ignomínia. Quando nós falamos de batalha espiritual, nós estamos falando de um momento onde o inimigo que foi derrotado em Cristo, mas ele ainda continua agindo, usando pessoas, usando coisas, usando objetivos, usando circunstâncias para atingir os seus objetivos, para nos afastar dos propósitos de Deus e para nos levar a quedas, a pecados que entristecem, nos enfraquecem diante da pessoa do nosso Deus. Por isso nós precisamos entender que estamos numa batalha, mas também nós precisamos entender o conteúdo dessa batalha para que estejamos preparados para enfrentarmos tal batalha. O texto de Efésios, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Provavelmente o apóstolo Paulo fez lá a sua visita por volta do ano 52, na sua segunda viagem missionária, e depois ele vai ficar 2 anos na cidade de Éfeso, e ele fez da cidade de Éfeso um centro de preparação missionário que atingiu a Ásia Menor. Então a cidade de Éfeso foi estrategicamente usada, escolhida por Paulo, para que o evangelho fosse levado a toda a Ásia Menor a partir daquela igreja. Muitos homens foram trabalhados, capacitados por Paulo, e esses homens impactaram a Ásia Menor. A cidade de Éfeso foi extremamente importante na evangelização, mas Éfeso tinha um contexto extremamente complicado. A cidade de Éfeso era provavelmente uma cidade de 300 mil habitantes, uma cidade que tinha representantes em todas as classes sociais, ricos, pobres, letrados e iletrados, pagãos. Era uma cidade também rica, porém uma cidade imoral, uma cidade pagã, onde o principal atrativo da cidade era o templo à deusa Ártemis, ou à deusa Diana, que ficava ali na cidade de Éfeso, e as pessoas vinham para adoração a essa deusa, que falavam que a imagem da deusa Diana, ela caiu dos céus, enviada por Júpiter, o maioral dos deuses pagãos. Então uma cidade envolvida com a idolatria, com o paganismo, e com isso, com os usos, com os costumes, com os valores, com as práticas do paganismo.
Era uma cidade também envolta na superstição e também nas artes mágicas. Vinham pessoas de todos os lugares do mundo simplesmente para adquirir objetos, que eram considerados mágicos. Então a superstição, a idolatria, a imoralidade, porque o culto à deusa Diana era regado também com prostitutas cultuais. Então, quando Paulo escreve à igreja, ele vai escrever inserindo essa igreja num lugar que é num lugar de batalha, onde aqueles irmãos que foram alcançados pela graça, pelo poder de Deus, naquela cidade, para serem sal e luz ali naquela cidade, naquela sociedade, eles precisavam estar atentos, porque a luta continuava, a batalha contra o mal continuava, e eles precisavam agora, como homens de Deus, como mulheres de Deus, ser agentes naquela sociedade. Porque uma coisa aconteceu, queridos. Quando o evangelho chegou à cidade de Éfeso, o evangelho impactou toda a estrutura de Éfeso. Mexeu na área política, na área social, na área econômica e, sobretudo, na área espiritual. E é por isso que o apóstolo Paulo quer, com essa carta, que é uma carta essencialmente eclesiológica, ou seja, uma carta dirigida à igreja, uma carta que fala acerca da igreja, que no capítulo 1 começa a exposição, o apóstolo Paulo falando acerca das grandes bênçãos dadas por Deus a nós. Ele vai falar da escolha de Deus antes da fundação do mundo. Ele vai falar que nós fomos predestinados para Ele em Cristo Jesus. Ele vai falar da vinda de Cristo a esse mundo, para que através de Jesus nós tivéssemos a redenção, o preço do nosso resgate fosse pago, e então tivéssemos a remissão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Vai mostrar que há uma outra grande bênção que Deus deu à igreja, é a pessoa do Espírito Santo, onde nós somos selados pelo Espírito Santo, de acordo com o capítulo 1, versículo de número 13, selados pelo Espírito da promessa. Então são grandes e enormes bênçãos que Deus dá à igreja. E o apóstolo Paulo está conscientizando a igreja, para que a igreja não esquecesse de maneira alguma quem ela era: salva em Cristo, remida em Cristo, perdoada em Cristo, resgatada em Cristo, selada pelo Espírito, e agora santuário do Espírito Santo de Deus. No capítulo 2, o apóstolo Paulo vai mostrar o processo da salvação, mostrando como era a vida daquelas pessoas antes de Cristo e a vida daquelas pessoas depois de Cristo. Ele diz no versículo 1 do capítulo 2, que antes eles estavam mortos nos delitos e pecados. Andavam de acordo com pelo menos 3 coisas, escravizados por 3 coisas. Escravizados pelas inclinações da carne, pelo príncipe da potestade, pelo diabo, e pelo mundo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, ressuscita esses mortos nos seus delitos e pecados, tira-os da escravidão da carne, do mundo e do diabo. E aí no capítulo 3, ele vai falar acerca do grande mistério do evangelho. Mistério que era Cristo, e Cristo foi revelado, e agora a igreja tem consciência do seu Redentor e da ação dele na vida da igreja. E como o apóstolo Paulo faz,
ele divide sempre as suas cartas em teoria e prática. Primeiro ele fala acerca da teologia. Primeiro ele vai ensinar acerca da salvação, como isso aconteceu, quem é o responsável. E depois dele falar todo o processo envolvendo a misericórdia de Deus, revelada em Cristo Jesus, ele vai partir então para o lado prático. Aí ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor. Essa expressão aqui é praticamente a mesma que Paulo usa lá em Romanos. Porque em Romanos, Paulo vai do capítulo 1 até o final do capítulo 11, falando, explicando acerca da justificação pela fé, acerca da salvação em Cristo Jesus. E aí ele chega no capítulo 12 de Romanos, ele fala: rogo-vos, portanto, irmãos, que apresenteis os vossos corpos. Aqui na carta de Éfeso, ele vai fazer a mesma coisa. Depois dele falar da salvação em Cristo, da redenção, da remissão, do perdão dos pecados, do selo do Espírito na nossa vida, então ele vai dizer agora: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda humildade, mansidão, longanimidade, unidos na mesma fé, na mesma esperança. E aí ele vai trabalhando agora o lado prático, aplicando a teologia que ele havia ensinado na vida prática, no dia a dia da igreja, para que a igreja entendesse a necessidade que ela tem de ser fortalecida cada vez mais. No capítulo 4, versículo 7 até o versículo 16, ele fala que a igreja agora, primeiro ele fala que a igreja deveria andar de modo digno. Depois ele fala acerca da capacitação que a igreja recebeu com os dons espirituais. E então a igreja não só andaria, faria as coisas, viveria de maneira louvável, de maneira correta, ética diante de Deus, mas também essa igreja trabalharia, usaria os dons espirituais para servir na sociedade na qual ela estava inserida. Paulo deixa isso muito claro, porque nós fomos alcançados em Cristo para viver de acordo com o chamado de Cristo para a nossa vida. Vamos viver de maneira digna. Só viver o Evangelho e servir no Evangelho, como nós servimos, ele vai dizer do versículo 7 até o versículo de número 16, através dos dons espirituais. Nós precisamos, cada pessoa no corpo, ele tem no mínimo um dom espiritual. Não há inválido no corpo, não há nenhum membro inútil do corpo. Todas as pessoas têm um dom espiritual e ela deve exercê-la para a glória de Deus, para abençoar pessoas, para revelar o mistério do Evangelho àqueles que esse mistério do Evangelho ainda não tinha sido revelado. E do versículo 17 do capítulo 4 em diante, até o capítulo 5, ele vai fazer um contraste. Paulo trabalha muito essa ideia do contraste, e ele vai mostrar como era a vida daqueles cristãos antes do Evangelho, e agora como deve ser a vida. Então ele vai usar muito essa ideia de revestir e despir. A pessoa deveria despir de uma velha vida e revestir de uma nova vida. Uma vida inteiramente nova, não obscurecida de entendimento, não alheia à vontade de Deus, mas agora com o conhecimento de Cristo, salva em Cristo, perdoada em Cristo, remida em Cristo, justificada em Cristo, salva em Cristo. Aí ele vai dizer: uma pessoa assim não anda na mentira, mas vive na verdade. Lugar de pecar, ele ira, mas ele não põe o sol sobre a sua ira. No lugar de roubar,
ele não rouba mais, mas ele trabalha honestamente para ganhar o seu sustento. A boca, os lábios, ele usa não para falar palavras torpes, sujas, mas ele usa para falar palavras que edificam e que glorificam o nome de Deus. A vida não é usada para entristecer o Espírito Santo, selo de Deus que habita em nós, mas é usada para glorificar o Deus que habita em nós. O coração não é usado para armazenar ódio, vingança, rancor, ressentimento, mas é para ser benigno, perdoador, manso, rico em misericórdia, cheio de bondade e cheio de amor. Aí ele chega no capítulo 5. No capítulo 5 o apóstolo Paulo vai trabalhar essa ideia de andar. Andar na ideia paulina indica o curso geral da nossa vida como um todo. E Paulo usa muito o verbo andar nas suas cartas. E o capítulo 5 ele vai dizer que o homem de Deus deve andar. Andar como? Ele diz no capítulo 5, versículo 1, andar imitando a Deus. Aí ele diz, andar primeiro em amor. Assim como Cristo nos amou e se entregou por nós, agora nós temos que andar em amor como filhos de Deus. Depois ele vai dizer no versículo 8, que no lugar de andar nas trevas, agora nós devemos andar como filhos da luz. Depois ele vai dizer no versículo de número 15, que nós temos que andar não como ignorantes, não como nécios, mas ele diz como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E por fim, versículo 18, capítulo 5, ele vai dizer que nós temos que andar na plenitude do Espírito Santo. Ou seja, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, de tal maneira que não há espaço na nossa vida para a nossa carnalidade. E aí ele vai mostrar que uma vida cheia do Espírito vai proporcionar um relacionamento sadio dentro de casa, na família, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre patrão e empregado. Está vendo por que nós somos tão importantes junto à sociedade na qual estamos inseridos? Porque se nós verdadeiramente estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, nós seremos homens e mulheres que terão um lar que vai servir de modelo para a sociedade. Nós vamos ter patrões dignos, nós vamos ter empregados honestos e de caráter, porque eles não estarão cheios deles mesmos, das suas vaidades, dos seus egos, mas eles estarão cheios do Espírito Santo. E aí ele conclui no capítulo 6, fechando, dizendo então, quanto ao mais, pois de ensinar tudo isso, ele vai dizer assim, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor. Aqui o apóstolo Paulo vai inserir agora no contexto da batalha espiritual, da batalha que o crente enfrenta no dia a dia. E então ele vai mostrar como o cristão enfrenta essa batalha. Primeiramente ele diz, sede fortalecidos no Senhor. Essa palavrinha ser de fortalecido, a ideia é de um fortalecimento sempre renovado. É a ideia de você estar plugado, ligado na fonte do fortalecimento diariamente, continuamente. E onde é essa fonte? Ele diz, sede fortalecido no Senhor Jesus. Essa expressão no Senhor
ela é usada mais de 100 vezes pelo apóstolo Paulo, porque a teologia de Paulo, ela é cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro da sua teologia, do seu ensino. Então o fortalecimento, se nós queremos fortalecimento, a nossa vida tem que estar centrada na pessoa de Cristo Jesus. Paulo vai dizer que a nossa alegria é no Senhor Jesus, o nosso fortalecimento é no Senhor Jesus, a nossa capacitação é no Senhor Jesus, a nossa salvação é no Senhor Jesus. Ou seja, a nossa vida, ela é cristocêntrica. O nosso fortalecimento, nós não buscamos fortalecimento no nosso homem interior, porque não há força em nós que nos capacita para nenhuma batalha. A nossa força espiritual vem do Espírito Santo de Deus, vem do próprio Cristo que morreu, mas que ressurgiu, que subiu aos céus e que está à destra de Deus. Então ele diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Todo fortalecimento está na força e no poder do próprio Deus, onde ele vai mostrar que como a nossa batalha é uma batalha não contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal, o nosso fortalecimento deve ser no Senhor Jesus e no poder do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. E por que ele vai dizer acerca desse fortalecimento no poder do Senhor Jesus? Porque não é no nosso poder, não é na nossa força, mas no poder. É interessante que esse poder de Deus está sempre associado também ao selo de Deus na nossa vida. Porque quando Jesus, ele foi assunto aos céus, ele vai dizer assim para os seus discípulos: permaneçam em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder de Deus. Aí em Atos 1:8 vai dizer: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Ou seja, todo o poder necessário para a nossa vitória em todas as batalhas, seja contra o diabo, seja contra a nossa natureza pecaminosa, seja contra o mundo com seus valores, costumes e práticas invertidos, todo o poder está à nossa disposição, porque o Espírito Santo, que tem todo o poder, habita em nós. Então, quais são os motivos da nossa fraqueza espiritual? Paulo explica em Efésios. É porque muita gente, no lugar de ser cheio do Espírito, é cheio dele mesmo. É cheio dos seus desejos, é cheio das suas vontades, das suas vaidades, dos seus planos, dos seus objetivos, mas não são cheios do Espírito Santo de Deus. Não são cheios da vontade do Espírito, do poder do Espírito, dos ensinos do Espírito contido na palavra. É por isso que precisamos ser cheios do Espírito, para sermos fortalecidos com todo o poder. Todo o poder. E ele diz: quanto ao mais sede fortalecido. Então a primeira coisa aí que nós vemos nesse texto são duas coisas importantes. Ele vai dizer: sede fortalecidos no Senhor e sede fortalecido na força do seu poder. Segunda coisa, ele diz: revestivos. Se você percebeu, quando você leu a carta de Paulo aos Efésios, essa palavra revestir ou vestir
ela repete várias vezes. A ideia aí é você despir de uma coisa e vestir outra. E a ideia aqui é de vestir uma armadura. Lá no capítulo 4, do versículo 17 até o versículo 24, ele vai falar de despir do velho homem e revestir-se do novo homem, para viver de acordo com a vontade de Deus. Aqui ele está dizendo, olha, para você enfrentar os embates contra as forças espirituais do mal, você tem que revestir de quê? Ele diz, de toda a armadura de Deus. Eu gosto porque a palavrinha aí é revestir de toda a armadura. Ele não está dizendo para nós pegarmos apenas uma peça da armadura. Não, ele está falando de toda a armadura. É só você ler os versículos seguintes, que ele vai mostrar toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o calçado do Evangelho da paz, o cinturão da verdade. E ele está dizendo que não é para nós vestirmos apenas uma peça dessa armadura, mas ele diz toda a armadura. Toda a armadura. Por que nós temos que toda a armadura? Ele diz, para poder, aí ele vai mostrar a finalidade de nós revestirmos da armadura de Deus. Ele vai mostrar que a finalidade é para poderdes ficar firmes. É para você não cair. É para você não ser jogado. A ideia aqui é de luta, da luta de batalha. E depois ele vai exemplificar isso na luta greco-romana, que a pessoa tinha que fazer de tudo e usar meios para que ele não fosse jogado por terra. Então eles tinham toda uma estratégia que eles faziam para que o inimigo não o jogasse por terra, porque senão ele se tornava vulnerável. Então Paulo está dizendo, quando você veste toda a armadura de Deus, você como soldado de Deus vai ficar firme e não vai cair, não vai ser jogado por terra nessa batalha. Mas para isso, você tem que estar revestido, fortalecido no Senhor, na força do seu poder, e revestido de toda a armadura de Deus, para ficar firme. Firme contra o quê? Aqui ele vai ser específico. Firme contra as ciladas do diabo. A palavra ciladas aqui é a palavra metodeia, ou seja, ficar firme contra os métodos, contra as armadilhas, contra as estratégias do diabo para nos agarrar, nos jogar por terra e nos afastar dos caminhos do Senhor, fazer com que nós caímos em pecado, fazer com que o nome de Deus seja maculado pelas nossas atitudes. Então ele está dizendo, olha, você tem que tomar cuidado contra as ciladas. De quem? Ele diz as ciladas do diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas, o adversário das nossas vidas, aquele que é o pai da mentira, aquele que rebelou-se contra Deus e foi lançado dos céus. A Bíblia diz, revista, seja fortalecido no Senhor Jesus Cristo, tenha uma vida cristocêntrica, e seja fortalecido na força do seu poder, revista de toda a armadura, para você ficar firme contra as estratégias. Porque o inimigo, queridos, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente, mas ele tem poder, e ele tem ciladas, e ele tem estratégias, e ele tem métodos, e ele, com seus métodos, com as suas estratégias, ele tem levado muita gente que se considera boa, fiel ao pecado.
Quantos cristãos caem no pecado? Quantos pastores, quantos presbíteros, quantos crentes, quantas igrejas, queridos, que às vezes toda ela cai numa cilada, com falsos profetas, com doutrinas enganadoras, que leva muita gente para o barranco, cego guiando cego. O inimigo, ele é estrategista. Lembra quando ele tentou Jesus? Ele foi estrategista. Ele começa no ponto que era vulnerável naquele momento de Jesus, porque Jesus está há 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Ele chega para Jesus e fala: transforma essas pedras em pães. Ou seja, qual que era a maior fragilidade naquele momento? A fome. E o inimigo tentou justamente na fome. Por isso que Paulo está dizendo: olha, sede fortalecido no Senhor Jesus, na força do seu poder, revista de toda a armadura de Deus, para você ficar firme nas ciladas, porque o inimigo vai te atacar nas suas vulnerabilidades. Tem gente que o fraco dele é a vida sexual. Tem muita gente caindo aí no pecado. Tem muita gente indo para a lama do pecado no adultério. Tem muita gente que a vulnerabilidade dele não é o sexo, mas a vulnerabilidade dele é o dinheiro. E aí corrompem e são corrompidos por causa do dinheiro. Caem no pecado. Tem muita gente que a vulnerabilidade dele é a língua. Ele não consegue dominar a sua língua. E ele entra em confusões as mais estapafúrdias por causa da sua língua felina, às vezes mentirosa, às vezes falsa. Tem muita gente que o problema não é a língua, mas tem muita gente que o problema dele é o coração dele. É um coração cheio de ódio, cheio de ressentimento. E aí aquele coração cheio de coisas não resolvidas é um terreno fértil para as tentações. Tem gente, queridos, que o fraco dele é poder. Ele tem sede de poder. E às vezes ele fica tão cego diante da sede de poder, que ele nem percebe aquilo que ele faz para chegar ao poder. Então tome cuidado, qual que é a sua vulnerabilidade? Em que o inimigo pode montar as estratégias dele e vai levar você à queda? Por isso que Paulo está dizendo aqui: sede fortalecido no Senhor, sede fortalecido na força do seu poder, revista de toda a armadura de Deus, para você ficar firme contra as estratégias, os métodos do inimigo. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, palavra que nos ensina, palavra que nos orienta, palavra que nos edifica, palavra que nos exorta, palavra que nos capacita a enfrentar as batalhas espirituais. Por isso, ó Deus, aplique essa palavra ao nosso coração. Fortalece-nos nessa noite com teu Espírito Santo, para que sejamos homens e mulheres fortalecidos no Senhor e na força do poder do Senhor Jesus. Que sejamos homens e mulheres de Deus, revestidos da armadura de Deus, de toda a armadura, para assim ficarmos firmes contra toda e qualquer armadilha, cilada, método, estratégia do inimigo. Abençoa-nos, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Para te adorar, ó Rei dos Reis,
que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer.